Graça e paz, povo. Graça e paz, povo. Tá tão acostumado com o online, a gente, que o povo tá achando que tá no online. Vocês estão no presencial, hein? Vocês podem dar um glória. Amém? Vocês podem dar amém. Vocês podem bater palma. Vocês podiam também, em casa. Mas aqui nós estamos todo mundo junto, né? E o pessoal em casa que nos assiste, a gente quer louvar a Deus pela sua vida, você dispôs o seu momento, você está aí, por enquanto alguns ainda não podem estar, devido às restrições impostas pela cidade, pelas normas da igreja também, que estão de acordo com as normas da cidade, do estado, do Brasil, mas fica o nosso abraço, fica o abraço de toda a equipe pastoral, a você que ainda não pode estar aqui, que está com vontade de estar junto aqui, né? Eu e minha esposa estávamos falando esses dias, né? Se a gente começar a falar os nomes, vamos esquecer alguns, mas quem está em casa, que nos assiste, que está com vontade de estar aqui, mas não podem por causa da restrição, fica o nosso abraço, fica o nosso carinho, e a nossa preocupação com a sua vida, né? Assim como a preocupação para aqueles que estão aqui, é um prazer servir, é um prazer estar juntos, não é verdade? Ninguém ainda pode se abraçar como nós podíamos antes, né? Mas só o fato de estar juntos, nós precisamos nos fortalecer nisso, né? De ver o outro bem, de ver o sorriso no rosto do nosso irmão, tem que ser um prazer nosso, né? E se há algo que agora, né, nós estamos próximos, o que a mensagem, o que o contato, a ligação a gente não estava fazendo, que a gente possa ter agora, né? Possa restabelecer alguns contatos que às vezes pela correria do dia não conseguíamos fazer trocando as mensagens. Mas você que está aqui, tenha um período ali distante, mas converse com o seu irmão, veja o que o seu irmão precisa, o que você pode fazer para a vida dele, o que você pode estar servindo ele, que eu acredito também que o irmão falará a mesma coisa para você, o que eu posso estar servindo, o que eu posso orar por você, vamos compartilhar isso e vamos crescer nisso, amém? Alguém pode trazer um copo d'água depois aqui? Deixa eu ver aqui, eu tinha algumas coisas para falar antes de começar, mas agora saiu da mente. Uma delas era o pessoal que não está aqui. Isso aí já foi. Se eu lembrar, eu continuo. Eu vinha pregando uma série, 2 pregações, aliás, no qual eu ia falar sobre João, capítulo 16, versículo 8 e 9, que fala ali o ministério do Espírito Santo, e que ele fala que quando Jesus enviar o Espírito Santo, ele fará 3 coisas na nossa vida, e a gente tem que nos atentar a isso. A primeira delas é o pecado, né? O Espírito Santo ele vai trazer a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Se você lembra disso, está lá em João 16, 8 e 9, e é muito importante nós sabermos a função do Espírito Santo. Se nós não soubermos o que o Espírito Santo de inicial faz na nossa vida, não saberemos como lidar com o Espírito Santo, não vamos conhecer a atuação do Espírito Santo na nossa vida, e aí vamos andar confusos e vamos andar de forma, não vou dizer erroneamente, mas limitadamente na ação do Espírito Santo na nossa vida. E o pior ainda, mais para frente eu vou estar falando sobre isso, vamos andar sendo enganados, né? Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz, eu comecei anterior lá, eu não lembro quais foram os dias, eu falei sobre o pecado, trouxe 2 palavras bem rasas, mas bem práticas sobre pecado, e falei que ia falar logo mais sobre justiça e juízo, e eu estou preparando essa palavra para falar sobre justiça e sobre juízo. O que nós entendemos e o que na verdade o Espírito Santo vai nos convencer da justiça, né? Se você tiver curiosidade, abra lá depois
na sua casa, faça uma leitura, faça uma reflexão, para que o Espírito já vá falando com você, e aí quando eu trouxer essa palavra, quando Deus permitir, vamos compartilhar, e eu creio que o Espírito Santo falará ao meu coração, assim como falou com você previamente, amém? Também falei sobre Romanos na última pregação, fiz um clamor para que todos nós começássemos a ler a importância dos escritos de Paulo em Romanos, que a pastora havia pregado em Romanos, e depois eu também trouxe uma palavra em Romanos, a importância de falar também sobre pecado em Romanos, é das cartas onde fala mais de pecado no Novo Testamento. Mas hoje eu quero trazer um alerta para você, e eu quero que você abra sua Bíblia, você que está em casa também, abra sua Bíblia. Talvez você esteja usando o seu celular para assistir, e a Bíblia sua também está no celular, aí você só acompanha. Mas se você tiver a Bíblia aí em suas mãos, você pode estar abrindo. Em Romanos 12, e vamos fazer uma breve leitura. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a porção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberdade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de ser de orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre suas cabeças. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Feche seus olhos, você está em casa também, feche seus olhos. Deus, nós clamamos a Ti após a leitura da Tua palavra, Senhor, que a inspiração que o Senhor deu
no momento da elaboração, no momento da Tua palavra aparecer a nós, Senhor, que a mesma inspiração, Senhor, venha sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, para que possamos entender a essência, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, claramente ver, Senhor Deus, da forma que o Senhor quer ver, da forma que o Senhor quer que nós vejamos, Senhor. Traz luz na nossa mente, traz luz na nossa consciência, traz luz no nosso raciocínio. Ó Deus, que a nossa mente não fique presa agora, Senhor. Que tudo aquilo que queira roubar os pensamentos, tirar a nossa atenção, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, dá-nos a graça de conhecer o Senhor através da Tua palavra, através da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Tomara que embaixo dessa máscara aí tem um sorrisão abençoado aí, tá bom? Não esquece que os olhos também falam, hein? Os olhos também sorriem, hein? Quando a pessoa está sorrindo, pelo menos eu me cagueto, assim, já de... Brincadeira, gente. Se eu fosse trazer um título a essa palavra, eu daria o título de Uma Mente Transformada. Está lá no versículo 2, que nós acabamos de ler. Onde diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nessa primeira parte, eu quero conversar com vocês acerca de conformar e ser transformado. Paulo aqui nos instrui a não se conformar com este século, com o mundo, vamos dizer assim, com a influência que atua hoje. A palavra conformar traz um sentido de se enquadrar, de se esquematizar, de se acomodar e de se moldar. Assim como está lá em 1 Pedro 1,4. Se você quiser abrir 1 Pedro 1,4. Perdão, 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pedro também está no mesmo sentido que Paulo, falando para nós não nos amoldar. E sobre isso que eu quero falar um pouco, sobre a tradução, o significado, o que é esse conformar, esse amoldar. Eu separei 3 palavras aqui que traduzem ela, né? Eu separei esquematizado, não se esquematize, não se acomode e não se molde, né? Esses são os riscos de ter uma mente não transformada. Paulo está falando, não vos conformeis com esse século. Então, ele está falando aqui que já há um risco de nós conformarmos, de nós tomarmos a forma desse século. Depois eu falo sobre esse mas dele, em vez de você tomar a forma desse século, em vez de você ser conformado, em vez de você estar esquematizado, transforme a sua mente. E aí eu vou trabalhar um pouco também com o que temos que transformar na nossa mente. Mas primeiro eu quero falar para você que qual é o esquema desse século. A primeira palavra aí, se você estiver anotando, você pode colocar aqui, que é a tradução desse conformar, você pode colocar aí, a primeira coisa é esquematizar. Você, né, era uma palavra que antigamente, eu vou fazer um esquema ali, né, o pessoal usava muito, era uma gíria que hoje acredito que se perdeu, mas uma das traduções é um esquema, se conformar. E qual é o esquema desse século?
qual é a influência que o século hoje está nos trazendo. Talvez aqueles que estão ligados toda hora na internet têm visto, não sei o que você vê na internet, né? Mais para frente eu vou dar uma dica de um filme para você estar assistindo, mas antes de eu ir para o finalmente, eu quero trabalhar isso, esse esquematizar. Hoje o esquema do século é ser feliz a qualquer custo. Hoje o mundo hoje está falando para você, seja feliz, corra atrás, faça de tudo para ser feliz. Não olhe as consequências, não olhe quem está na frente, não olhe o que te impede, só seja feliz. E será que é isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós? Desenfreadamente a gente correr atrás da felicidade? Né? Nós passamos o ano todo falando sobre a bem-aventurança, o ser mais que feliz, mas aí o pastor sempre trazendo no tema, ele trouxe em vários pontos o que era o ser mais que feliz. Né? A Bíblia não nos chama para ser só feliz, mas mais que feliz, mas ela tem alguns caminhos para essa felicidade. O justo, né? Bem-aventurado os que têm sede, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado, né? Aqueles que dão a sua vida. Então não é a qualquer custo que você vai correr atrás da felicidade. Ela tem alguns, vamos dizer, alguns pontos principais que você vai ter que passar. Você não vai conseguir chegar na linha da chegada da felicidade sem antes iniciar a sua jornada. Você tem que sair de um ponto, e esse ponto é começar a sua vida com Cristo. Muitos dizem que a felicidade é um lugar para se alcançar. Mas será que é isso mesmo? Quando falam assim, a felicidade é um lugar para você alcançar, você tem que correr para você ser feliz. Então a pessoa está dizendo para você que você não é feliz, ou você mesmo está se falando que você não é feliz e nem se sente feliz. E isso é uma mentira, porque a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus, um Deus de alegria, um Deus de felicidade, a primeira coisa que quando nós conhecemos a Jesus, e eu vou falar isso um pouco lá no finalzinho, como chegamos ao céu, e como as pessoas irão para o inferno, a Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, quando um pecador entra debaixo do perdão, quando nós entramos debaixo do perdão, aí nós encontramos a felicidade. Então, a partir da nossa caminhada, quando conhecemos a Cristo, vivemos uma vida de felicidade. Então, essa vida de felicidade, de ser mais que feliz, ela vai seguindo aos que choram, aos que têm sede de justiça. E aí sim, a gente vai a cada momento recebendo disso, mas partindo já da largada. Essa largada se chama Jesus, já da felicidade. Você não vai chegar no final. Não sei se você consegue me entender, você não consegue cortar, não há um intruso na caminhada com Cristo. Numa caminhada de bem-aventurança não há intruso, né? É como a corrida da São Silvestre ou qualquer outra corrida de maratona, de pedestrianismo. As pessoas colocam um chip e a pessoa só vai ser vencedora ou ela só vai concluir se ela começar, é até estranho o pleonasmo, né? Começar do início e chegar no final, né? Mas existe aqueles que tentam trapacear e aí são pegos, descobertos e tiram ali a vitória dela. Então, será que o mundo hoje está nos ensinando a ser feliz? Ou ele será que está falando, pega atalhos, corta caminho, não tem problema, você a um passo começar a sua caminhada de felicidade e a um passo já na frente de todo mundo. Hoje o esquema do mundo é ser feliz. O esquema hoje na internet, todo mundo está mexendo com você, pegando a sua atenção,
pegando pessoas com depressão, pessoas com problema de estima, e está jogando a felicidade, mas assim, já falando para você que você já vai chegar na linha de largada, da linha de chegada, e não vai te ensinar a linha de largada. Há um risco hoje, deste século, não ensinar o início, não ensinar o início da jornada, porque o início da jornada é Jesus Cristo. Não há outro lugar para chegar no final se não for Jesus Cristo. Amém? Então, um dos riscos de ter uma mente não transformada é cair no engano de a qualquer custo você pode ser feliz. Um dos riscos de não ter uma mente transformada é dizer que você pode fazer qualquer coisa, fazer o que você quer, é você generalizar as coisas. Hoje o século, as influências hoje que nos cercam, as mídias e tudo mais, elas nos influenciam a gente perder a atenção da essência de Deus, do propósito de Deus, e colocar essa essência no nosso próprio propósito, mas querendo colocar um rótulo nesse propósito que é nosso, colocar escrito Deus. A gente não está no propósito de Deus, a gente hoje está vivendo o nosso propósito, falando que é para Deus. E a gente esquece qual que é o propósito de Deus. E aí, como eu falei, que o mundo hoje quer que você seja feliz, ele nunca vai te falar que no mundo passareis por tribulação. O mundo hoje não vai falar que você vai suar, vai ser perseguido, ninguém vai falar. Imagina hoje os apóstolos que viveram perseguições no início da igreja, no primeiro século, segundo século, e aí até o momento, até muitos darem sua vida, escutando hoje o anunciado do evangelho de hoje. Eles iriam enlouquecer. Um evangelho de facilidades, de coisa fácil, rápida, fast food. A mídia hoje quer nos dar um evangelho fast food. E o pior de tudo isso, esse versículo não está aqui em vão para nós. Esse versículo é para nós hoje nos atentar de não se conformar com o evangelho de fast food. E o filme, para você entender um pouco de qual a influência hoje que a mídia atua sobre nós, não sei se você já deve ter assistido, é um documentário falando O Dilema das Redes, muito interessante mesmo, faz você parar para pensar. Alguém aqui já assistiu O Dilema das Redes? Então é uma ótima indicação de documentário para você, e você vai ter um pouco de noção do que é ser manipulado. A outra palavra que se corre o risco de não ter uma mente transformada, dentro desse não vos conformeis, não deixa que a sua mente se amolde com esse século, não deixe que a sua mente se acomode. Às vezes, quando a gente fala de se acomodar, está bem encaixadinho, está ajustado, está certinho. Então, não fique ajustado, não fique certinho com este século, com a influência desse século. Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas esse século nos traz um evangelho de facilidade, como eu falei, Estão vendendo um evangelho de facilidade. E nós estamos acomodados quanto a isso. O interessante é que esse semestre na faculdade está falando sobre profetas, Antigo Testamento, e uma coisa que eu achei muito interessante, é que o profeta é aquele cara que anuncia. E aí você vai falar, lógico, sempre foi. Ele anuncia sem medo da pessoa que vai receber essa palavra.
O profeta anuncia e denuncia a opressão do coletivo. Se o coletivo está sofrendo, acontece a palavra de Deus na vida do profeta, e o profeta vai lá e denuncia, seja lá o rei, seja lá o juiz, seja lá quem for, a opressão está acontecendo no meio do povo e o profeta denuncia. Ele anuncia a palavra e traz também essa denúncia. E aí eu te pergunto, hoje há profetas em nosso meio, há profeta em nossa nação, há profeta em nossas vidas, há profetismo através de nós, ou estamos acomodados? Quando a profecia, e eu falo aqui, a profecia é esse tipo de anúncio da palavra de Deus e a denúncia sobre a opressão do povo. E às vezes a gente não entende o que é a opressão. Se acomodar com este século é uma opressão sobre as nossas vidas. Porque estão limitando, e quando te limita, você está sendo oprimido a receber somente aquilo que estão te oferecendo. E você fica ali igual um passarinho no ninho, indefeso, incapaz, abrindo a boca, e vem a mãe e alimenta. Somente estou falando que nós ficamos desse jeito quando nos acomodamos, como estamos acomodados, como estamos ajustados, do jeito que o barco anda, a gente está nele. Aí você vai na mídia, você escolhe por influência a palavra que você quer ouvir no YouTube, você escolhe a música que está sendo oferecida na playlist indicada para você, ou na música mais atual, ou na pregação mais atual, no cara mais famoso que tem, e você se acomoda. E esse cara não atua como um profeta de Deus, ele manipula, vendendo o evangelho para você. Um evangelho de felicidade, mas na verdade não te está trazendo mudança nenhuma, não nos traz transformação nenhuma, somente um conformismo, sendo que a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com isso. Então eu e você estamos sendo acomodados pelos influenciadores. Hoje há muito influenciador digital. Todo mundo já ouviu isso aqui, né? Influenciador digital. E existem os pastores influenciadores digitais. Pessoas que são levantadas como pastores, mas não sei se em algum momento perdem o sentido do seu pastoreio e passa a ser influenciador digital. Em vez de ser um pregador da palavra, ele é um influenciador. E aí ele te acomoda num evangelho atrativo, mexendo com a sua mente. E nós estamos acomodados com isso. E com isso não há mais o profeta que anuncia, que traz a palavra de Deus. Ele vai pegando as palavras bonitas, separa as palavras bonitas, práticas, rápidas e serve. E nós, uau, estamos ali nos alimentando. Mas na verdade estamos ficando conformados, estamos tomando a forma. E o pior ainda é que essas pessoas que estão nos influenciando fazem de tudo para que nós continuamos sendo influenciados e dependentes deles. Então, não há profetismo da parte dele e não há profetismo da nossa parte também. Estamos também negligenciando a palavra de Deus quando nos deixamos conformar com o que estamos recebendo. Olha, tá bom aqui, tá bom desse. Amém? Faz sentido para você, você que está em casa, tomara que você também esteja entendendo que a palavra do Senhor nos chama para não nos conformarmos, não nos acomodarmos. Estamos tão acomodados com isso, estamos tão moldados dessa forma, que nós não temos força, nós não temos visão, nós não conseguimos mais ter força para aceitar a nossa situação e romper com toda essa forma que nos manipula hoje, que manipula a igreja hoje. É tão sério isso, eu não sei,
se você tem acompanhado, mas as pessoas, esses influenciadores estão vendendo a transformação que era para ser liberada gratuitamente sobre a sua vida. Ele pega a palavra, prepara um conteúdo e vende para você. E muita gente está seguindo esse modelo, sendo influenciado por outros a criar os seus modelos. Cada vez mais pessoas estão vendendo transformação, quando a transformação é de graça através do Evangelho de Jesus. Amém? Por que eles fazem isso? Conversando com um colega, meu amigo de trabalho, ele atua nessa área de desenvolvimento, e ele vira e mexe e me fala que hoje há ferramentas para manipular o seu cérebro, o nosso cérebro, a fazer aquilo que eles querem. Manipulam o nosso cérebro, estimulam, e nós, por estar estimulado, respondemos aos estímulos deles. Desses influenciadores que sabem o ponto de nos pegar, sabem o ponto de tirar a nossa atenção, de ficar com a nossa atenção e de arrancar tudo que nós temos. Damos a nossa vida, a nossa atenção, o nosso suor, o nosso dinheiro e saímos vazio de muita coisa, sem força para sair desse ciclo vicioso. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este século. A influência digital hoje, a influência hoje está muito forte, e dentro da igreja está muito forte também. Deixa eu ver aqui. Bom, então eu falei, não se esquematizar com esse século, não se acomodar com esse século e não tomar a forma, a moldura, não ficar bem encaixadinho, bem acomodado, né? Você está acomodado? Está bem acomodado, né? A gente ouve direto essa pergunta. Então a Bíblia fala para nós não estarmos dessa forma, com aquilo que o século, com aquilo que a influência hoje está nos trazendo. E a Bíblia fala que nós precisamos transformar a nossa mente. Por que a Bíblia fala mais, transformai-vos pela renovação da vossa mente? A nossa mente está num estado, e a Bíblia chama para nós transformarmos ela, para podermos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é a continuação do versículo. Então ela fala, olha, a sua mente está de um jeito, você precisa sair desse jeito. E esse jeito é causado porque você está sendo influenciado, sendo acomodado, está dentro do esquema desse século. Você está tão inocente, aí, cego, sem força, que o século, a influência, a maldade deste século está te manipulando, e você está aí, mas você precisa renovar, ter a sua mente transformada, para você poder experimentar. Porque se você ainda estiver com a mente moldada, se você estiver acomodado, se você estiver dentro do que este século, do que este mundo oferece, a sua mente não vai poder nem experimentar, que dirá viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você já parou para pensar o que é só o experimentar? Só o experimentar, a Bíblia está falando que a gente precisa disso tudo, romper, ter força para sair do sistema, para experimentar. Experimentar é assim, olha, você vai lá num lugar, a pessoa traz um pedacinho de nada, né? É só para você ter uma noção do que vai vir. A pessoa faz, olha, tá aqui, ó, esse aqui é só um pedacinho do bolo, esse aqui é só um pedacinho da vontade de Deus. Experimenta aí, ó, vê se é boa, vê se é boa. Só um pedacinho aí, para ver se é agradável. Gostou? É isso, vai ter mais.
mas precisa estar com a mente transformada, precisa seguir. Se você em casa puder continuar a ler o capítulo 12, eu não vou ler aqui, não vou seguir, o nosso tempo é curto, mas você vai ver que ele continua dizendo lá, olha, você vai viver isso, mas desfrute que o amor é para com todos, não viva uma vida soberba. Ele vai falar ali que, né, não queira tudo só para si, né? Não pense só em você, pense no próximo também, porque nós somos um corpo, pense na coletividade, mas por isso a gente tem que viver uma vida sem a forma deste mundo, porque se a gente viver a vida do jeito que o mundo quer que a gente viva, irmãos, a gente não vai nem experimentar. E quantos de nós será que estamos vivendo sem experimentar? Será que você já parou para fazer essa pergunta? Você já experimentou? Já teve uma noção de uma pequena parcela de qual é a vontade de Deus, de saber que ela é boa, perfeita e agradável? Só experimentar, só ter noção, uma pequena noção, uma pequena prova. Ó, isso aqui é a prova, né? Só estou provando, só estou tendo um fiapinho aqui, uma gota do que é. Mas por causa da nossa mente que não é transformada, que ainda está sendo manipulada a permanecer firmada ali, ó, acomodada, bem encaixadinha, sossegada, no que o século, no que o mundo, no que a influência maligna está nos oferecendo, ainda que dentro da igreja. Não lembro quem foi que eu ouvi que falou assim que Satanás já não quer mais nem te tirar da igreja. Ele quer que você viva dentro da igreja sem viver a vontade de Deus, sem experimentar. E está aqui um versículo claro, que se nós não tivermos a nossa mente transformada, se nós não nos renovarmos por essa transformação, porque além da transformação precisamos renovarmos, precisamos continuar a transformação. Eu mudei, eu preciso renovar agora aquilo que eu era. Eu tive minha mente transformada, eu rompi com este mundo. Agora eu preciso me renovar com a consciência de Deus, com a ideia de Deus, com a vontade de Deus, com a visão de Deus. Aí sim, eu vou seguir experimentando, agora não mais só um pedacinho, tendo uma prova. Eu vou seguir vivendo nela, na boa, na perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, fica aqui para você que está aqui, para você que nos assiste, fica aqui que não se conforme, não deixe a sua mente se amoldar, não deixe a sua mente falar, olha, esse século, né? Nós estamos no século que mais a depressão, que mais o suicídio, que mais você não consegue, que mais a doença, que mais o desemprego, que mais o suicídio, que mais tudo isso está influenciando as nossas vidas. E nós estamos sendo resposta para isso, nós estamos vivendo de acordo com isso. Quando foi que você conseguiu romper com uma negatividade no qual a mídia te traz? Quando foi? Quando foi que nós conseguimos ter força para romper com isso, ter visão para enxergar que Deus está além disso? O mundo nos assola e nós recebemos porque estamos acomodados. O mundo nos acusa e nós recebemos porque estamos acomodados. O mundo nos instrui de uma forma limitada, barata, e nós recebemos porque estamos acomodados. Corremos atrás de pessoas que nos satisfazem por um breve momento, mas estamos acomodados, esperando o próximo alimento dele. A próxima palavra, a próxima música, a próxima pregação, o próximo congresso, a próxima reunião. Quantas pessoas estão clamando por um próximo descende? Porque não consegue ter uma vida de adoração, de louvor, mas tem que esperar o descende, porque naquele momento de não sei quantas horas, de debaixo do sol, a pessoa
ali ela acha que ela adorou a Deus, e amém. Glória a Deus, eu não estou julgando aqui, mas eu quero falar qual a condição do seu coração. Está limitado a um grande evento, a pessoas indo lá. Ô gente, a gente está... E aí o que acontece? Para você ter uma noção, que quando palavras são proferidas nesse lugar, toma conta da nação, toma conta da igreja. Parece que a igreja faz assim, despertei agora. Ô gente, a gente tem que despertar, nossa vida tem que despertar, não é porque aconteceu um grande evento, mas é porque Deus atua na nossa vida. Não fique com o coração esperando um grande evento, esperando um grande pregador, esperando uma grande banda, um grande cara vir orar com você. Espere a palavra na sua vida, e quando ela vier, assim como a palavra vinha para o profeta, a palavra acontecia na vida dele, um anjo vinha anunciar, ou Deus falava no seu interior, a palavra acontecia, a Bíblia fala que a palavra acontecia, e ele já saía transformando, falando, pronunciando, anunciando, acusando, fazendo de tudo, mas sendo resposta para essa palavra que veio nele. Eu e você hoje somos reis, sacerdotes, profetas do Senhor, e estamos acomodados. Não, irmãozinho, você é só um irmãozinho aí, ó, fica aí, meu. Fica sossegadinho aí, você está bem aí, acomodado? É um prazer ter você aqui conosco. Olha, hoje a cadeira é de plástico, amanhã vai ser acolchoada. Um ar-condicionado, olha, a gente vai mudar a iluminação da igreja todinha, a gente vai mudar o ambiente para que você, esse ambiente já está velho, cansado. Gente, a gente está correndo atrás disso. Quantas pessoas estão correndo atrás de uma estrutura aconchegante em qualquer lugar, sem avaliar o que está sendo alimentado? Quantas pessoas estão gostando de uma grande produção na internet, sem avaliar o que está sendo falado? E eu vou te falar, perdeu, acabou, ninguém corre mais atrás do profeta, porque todo mundo odeia aquele cara que fala contra. Mas já vem o cara que fala contra. O profeta hoje está com essa identidade, é o cara que fala contra, que fala mal, é o cara que quer acusar os outros. Nossa, misericórdia, acusar, está acusando. Como um cara acusa um outro pastor, jamais isso, pelo amor de Deus. Antigamente acusava o rei. Hoje não. Nós estamos ainda, é verdade, meu, misericórdia. Quem acusa vai ser, olha, não pode julgar. Estamos abafando. Aí a pessoa morre. Nossa, um grande homem de Deus. Foi-se. Rapaz, fez tanto. Olha, meu, as palavras desse cara impactaram muita gente. Morreu. Depois que morre, todo mundo é louvado. Já dizia a música do Gregório Isaac. Todo mundo ama o profeta depois que morre. Porque quando ele está vivo, ninguém ama ele. Mas esses são nós. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que louvamos o profeta depois de morto, mas não o obedecemos ainda vivo. Porque estamos sendo influenciados. Alguém está falando para nós. Está vendo esse cara aí, ó, esse profeta aí? É profeta negativo, é do caos. Esse cara fala até que ele é antibíblico. E a gente, é verdade, meu. Porque a sociedade hoje está lutando contra acusações. Você não pode acusar ninguém de estar errado, está querendo tirar o erro das escolas, falar que o aluno está errado. Olha, você está errado, vai ter um X aqui na sua prova. Então, estão tentando tirar isso também. Imagina na igreja, imagina o profeta denunciando a corrupção, denunciando o abuso, denunciando a perversão, denunciando a sacanagem, a pilantragem que fazem dentro da igreja. Esse cara está morto. Por isso hoje, certas palavras na igreja se acabaram. E durante séculos, as palavras vêm sendo modificadas. A tradução da Bíblia lá no original era uma coisa. Aí passa para uma outra tradução, muda. Aí passa para uma terceira tradução, algumas palavras entram no mesmo contexto.
E aí vem para a nossa língua. Não, hoje agora é a linguagem atual. Vamos falar da Bíblia da linguagem de hoje. Mas esquece da essência, do verdadeiro significado. Se você pegar a palavra graça, amor, pecado, você vai ver que essas palavras, cada uma delas tinha um contexto lá e palavras diferentes. Aí veio as traduções, falaram, não, é tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. É tudo igual, é tudo igual. Daqui a pouco a gente não tem mais palavras de confronto. Porque a palavra vai perdendo o seu significado e vai falar, agora você tem que se ajustar. Não vai mais nem tem que consertar, se arrepender. Ajusta o seu caminho que está tudo certo. Olha só que diferença é. Em vez de eu lá atrás falava que era arrependimento, reconheço o seu erro, agora não, só se ajusta. E aí aquele cara que vem falando se arrepende, que você é um pilantra, está fora dos caminhos de Deus, esse cara vai ser mal falado na sociedade hoje. Esse pregador, esse profeta vai ser mal visto, porque os que falam tem que se ajustar, não tem nada a ver, vai fazer, vamos dizer assim, a sua cabeça contra o verdadeiro profeta. Mas a Bíblia fala para nós não nos conformarmos, não tomarmos essa forma, não deixar ser influenciado por qualquer coisa. Não compre um evangelho barato. Olha só, não compre um evangelho barato. Ganhe do Senhor o verdadeiro evangelho. Acho que você não entendeu isso. Acho que você não compreendeu isso. Não compre um evangelho. Eu vou te falar assim, que não compre, não é só dar o seu dinheiro. Não compre, não abrace as ideias de um evangelho barato. Na linguagem aí, eu comprei a ideia daquele cara lá e fui no caminho errado. Tinha umas gírias assim, mais ou menos, eu nem sei como que é as gírias hoje. Mas tinha alguma coisa por aí. A Sandra aqui, acho que a Sandra lembra disso aí, né, Sandra? A única que está balançando a cabeça aqui, que tem muita gente que acho que nem viveu isso aí. Não ande nas ideias, não ande na influência, não ande na mensagem de um evangelho barato. Sendo que você pode receber do verdadeiro evangelho. Daquele que foi pago pelo preço do sangue de Jesus. Amém? Não vos conformeis. Que isso fique na sua cabeça, que isso fique na minha cabeça, que isso fique na cabeça da igreja, para não nos conformarmos, não tomarmos essa forma deste evangelho barato, não deixar se acomodar, ter força para se levantar, para romper, para denunciar, para não aceitar um evangelho barato. Porque Paulo lá em Gálatas lá fala, ainda que eu vos anuncie um outro evangelho, e se não é o evangelho verdadeiro, se for um evangelho barato, é outro evangelho. A Bíblia fala para nós considerarmos anátema, maldito aos olhos de Deus. Olha só, então não aceite um evangelho de meia verdade. É um outro evangelho, porque não está completo, é outro. Não aceite um evangelho de meia verdade. Aceite o evangelho verdadeiro, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Recentemente eu ouvi uma palavra poderosa que me marcou. Como eu falei, de quem vai para o céu ou para o inferno. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus será salvo, aquele que não crê já está condenado. Amém? Só para encerrar aqui, para explicar o que eu ouvi, eu falei, fundamental isso, mudarmos a nossa, sermos renovados pela essa transformação. O pecador, por muito tempo, a gente achava que ia para o inferno, certo? Não olhe para mim com cara feia, mas atenta. Por muito tempo a gente falava, o pecado o pecador, e aí a gente achava que nós não éramos mais pecadores, e aí a gente acabava mandando a pessoa para o inferno. O pecador vai para o inferno. Estou falando que isso não está errado, mas eu vou
agora trazer uma explicação que eu ouvi e mudou o meu conceito. O pecador, ele vai para o inferno não é só por causa do pecado. É porque o pecador não entrou debaixo do perdão de Deus através de Jesus Cristo. Você pode entender isso? O pecador, ele vai para o inferno não por causa do pecado, porque já está em pecado. O pecador vai para o inferno porque não se submete à vontade do Pai de dar o seu amor. É como se fosse assim: olha, aqui está o céu, e você está caminhando para lá, para o inferno. E você está caminhando para lá. Você olha para o céu, e esse céu tem uma porta que é uma cruz. Está vendo? Tem uma cruz, essa porta. Para você entrar no céu, você tem que passar por essa cruz, que significa o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, o perdão de Jesus, através de Jesus por nós. E você não entra no céu, não é porque você entra no céu porque você passou pelo perdão da cruz, e vai para o inferno porque não passou pelo perdão. Você pode entender isso? Amém? Preste bem atenção nisso. As pessoas estão indo para o inferno porque não querem receber o perdão, ou muitas das vezes não conhecem o perdão da cruz. Então, quando você estiver evangelizando, falando do amor de Deus, saiba interpretar essa palavra, que as pessoas estão indo para o inferno porque não estão debaixo do amor, não estão debaixo do perdão e da obra do perdão de Deus. Quando eu ouvi isso, eu falei: gente, isso aí é muito sério para mim. Parece que encaixou mais uma peça de um quebra-cabeça. Eu não sabia, de repente, falar direito, e quando eu ouvi isso, encaixou mais algo para mim. Agora eu olho para a pessoa que não tem a Cristo de uma forma diferente. Preciso mostrar para ela que a entrada do céu é o amor de Deus, a graça do Senhor no sacrifício da cruz. E se nós não tivermos uma mente transformada, a gente não vai conseguir enxergar isso, porque vamos ficar bloqueados quanto a enxergar a palavra do Senhor. Note que quando você não tem a sua mente transformada, parece que você não consegue ler, entender. Você lê e fala: caramba, eu queria entender igual aquele cara fala, meu. Parece que ele sabe de tudo. Mas quando temos a mente formada ainda, conformada com esse século, ficamos assim. Mas quando a nossa mente é transformada e temos ela renovada, quando rompemos com esse século, a palavra do Senhor vai fluindo. Um versículo que você lê, você vai descobrir uma novidade de vida. Um texto que você lê, você vai conseguir entender o que Paulo, o que o autor estava querendo dizer. Então comece a se analisar, como a Bíblia está falando comigo, então eu ainda estou com a minha mente bloqueada, eu preciso desbloquear a minha mente, eu preciso romper, eu estou sendo muito influenciado a não enxergar, eu preciso ser influenciado a enxergar. E quem que me influencia? É o Espírito Santo de Deus, aquele que inspirou toda a palavra do Senhor, aquele que é o autor da palavra, que inspirou, ele habita em nós. Então ele pode explicar o manual da vida. É só nós nos rendemos a ele. Interessante que, para encerrar, quando eu olho a figura dos 24 anciãos prostrando e depositando suas coroas diante do Senhor, eu fico pensando que aqueles anciãos, eles olharam para o Senhor, para o Cordeiro, eles olharam para aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, e reconheceu o quão grande ele era.
e reconheceu a sua graça, e reconheceu o seu poder, e reconheceu a sua divindade, e reconheceu a sua majestade. E para que você tenha a mente desbloqueada, vamos dizer assim, nós precisamos nos encontrar na mesma posição que os anciãos, depositando nossas coroas, nossas conquistas, nossas ideias, aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que enche a nossa cabeça. Precisamos depositar diante do Senhor, nos render aos pés dele, reconhecendo que ele é Cordeiro, ele é Leão, ele é Salvador, ele é Senhor, ele é majestoso, ele é glorioso, ele é poderoso. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, Senhor. Uma última coisa que me impactou demais é de pensar que todo o escrito, todo o texto, tudo que está escrito na palavra do Senhor, foi escrito depois que a pessoa teve uma consciência como os 24 anciãos. Sabe, os discípulos viveram com Jesus, andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram a morte de Jesus, presenciaram Jesus na cruz, presenciaram a surra que Jesus levou, aí presenciaram a agonia de 3 dias, presenciaram a ressurreição de Jesus, caminharam com Jesus. Aí ele escreve sobre Jesus. E o quão poderoso é falar depois que tudo aconteceu. Você imagina. Então, quando fala de graça, eu acredito que cada um estava chorando a hora de escrever o texto. O Espírito Santo trazendo a lembrança de cada momento daqueles caras. Né? Tem toda uma tradição nos escritos, teologicamente, academicamente, né? Cada um vai anunciando, e Deus trazendo a lembrança do que cada um viveu. As suas mentes foram transformadas, renovadas, não se limitaram na opressão daquele século, não se limitaram na opressão romana, não se limitaram na opressão dos imperadores, dos governantes, mas romperam em conhecer o Senhor. E aí João pode escrever, que eu acredito que João escreve porque ele também tinha a mesma sensação, a mesma disposição de abaixar sua cabeça, de tirar tudo aquilo que está na sua cabeça e depositar toda a sua glória, luxúria ou toda a preocupação e depositar diante daquele que é poderoso. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, você que está em casa, feche os seus olhos. Que o Senhor possa gerar na sua mente, no seu coração, essa dimensão de como sair dessa conformidade, de como romper com esse conformismo, com esse evangelho barato que tem sido anunciado. Que o Senhor gere nos nossos corações a sede, o fogo, a força, a visão, a determinação, a ousadia. O Espírito Santo nos dá ousadia, nós temos o livre acesso. Todos nós somos iguais perante o Senhor, não há nenhum que seja diferente, temos os mesmos acessos, podemos estar no mesmo lugar, conhecer o Senhor da mesma forma, mas o século hoje nos impede, nos limita, nos incapacita de avançarmos naquilo que o Senhor tem para nós, de conhecer a boa vontade, a agradável vontade, a perfeita vontade de Deus. Mentem para nós dizendo que somos limitados, que a nossa vida é a si mesmo, que nós vamos ficar desse jeito, e por isso geram um medo de romper com as nossas dificuldades. Por isso o mundo está ganhando dinheiro, as pessoas estão ganhando dinheiro nos manipulando. Senhor, quebra isso em nós, quebra essa dependência desse mundo, desse século, das falácias que hoje colocam as nossas vistas, Senhor. Quebra, Senhor.
Gera em nosso coração a ousadia de te conhecer no tete a tete, de crescer em graça, em conhecimento, de crescer, Senhor, ó Deus, em identidade de que nós somos do Senhor, filhos teus, servos, reis e sacerdotes, ministros do Senhor. Não nos deixe permanecer, Senhor, nessa limitação, nessa pequenez, Senhor, nessa insignificância, Senhor, que o mundo nos oferece para ser, Deus. Tem misericórdia daqueles, Senhor, que estão deturpando, que estão tornando aquilo que é poderoso e maravilhoso, aquilo que os céus se rendem diante de Ti, que os anjos se prostram. Tem misericórdia desses que distorcem a sua imagem, Senhor, que generalizam o que o Senhor é, dizendo que o Senhor é qualquer coisa, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Já nos basta, Senhor, as religiões falarem que tudo é Deus, qualquer coisa é Deus, e querem nos empurrar também que qualquer coisa é o Senhor, sendo que o Senhor é soberano, Criador dos céus e da terra, Deus acima de todos, um único Deus. Oh Senhor, que seja um tempo de mudança dentro de nós, Senhor. Um tempo de crescimento, um tempo, Senhor Deus, de cura na nossa visão, para enxergarmos os falsos profetas, cara, que querem tirar de nós tudo que nós temos, até a nossa força, até a nossa energia, além dos nossos materiais, mas querem tirar de nós a nossa convicção, querem impor, Senhor Deus, um limite na nossa convicção, querem fazer um desenho do Senhor e nós ficamos ali conhecendo o Senhor através daquele desenho. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Quantos pastores estão caindo nesse engano e estão alimentando as suas ovelhas com esse desenho que o século, que o mundo, que a mídia, que as influências estão ensinando, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus, e nos faça enxergar quando, ó Deus, o lobo estiver vestido de ovelhas. Tem misericórdia, Deus. Nós como membros, nós como filhos, servos, Deus, ó Pai, nos ajuda a enxergar, Senhor. Nos ajuda a romper, Senhor. A sair, Deus, dessa limitação, Senhor. Oh, Senhor, muitas pessoas durante os séculos, Senhor, deram suas vidas lutando em seus séculos contra os sistemas, contra as imposições de destruição. E eu te louvo, Deus, pelas pessoas que viraram mártires, que se entregaram, que deram suas vidas, que foram mortos, mas deixaram a palavra do Senhor. E o Senhor deu energia, deu força, deu convicção para essas pessoas lutarem e não se submeterem. Dá-nos força, Senhor, para se levantar da mesma forma, Deus. Quão grandes foram aqueles que lutaram por uma reforma. Não nos deixe hoje morrer, Senhor Deus, sem dar prosseguimento. Oh, Senhor, cada um, Senhor, que está nos assistindo, que nos irá assistir, cada um, Senhor Deus, que ouve essa palavra, que o Senhor possa dar força, Senhor, visão, Senhor, ousadia, insatisfação com uma mesmice, Deus, insatisfação com a limitação, Deus. Há um tempo atrás, Senhor, alguém cantou que estavam usando a noiva, que estavam se aproveitando na noiva, e aquela canção era tão real para nós hoje, Senhor, que parece que foi escrita hoje.
Põe o fogo no coração do teu povo, Deus. Põe o fogo, Deus. Por isso Jesus ali, os discípulos, Senhor, agora eu creio que quando Jesus falou, permanecei para que sejam fortalecidos, porque senão vocês não vão ter força para lutar contra o sistema, contra uma mesmice, contra a religiosidade. Dá-nos força hoje, Senhor. Dá-nos esse fogo, Deus, dentro de nós, para não permanecer, Deus. Para não ser aqueles que vão crucificar a Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.